Vamos entender um pouco agora sobre a aceleração gravitacional, também chamada por alguns apenas por gravidade, tá? Ah, Jabor, é o valor de aproximadamente 10, né? Não, então, isso daí é um certo ponto da Terra, na verdade 9,81 aproximadamente também, mas mudando a distância do centro, é isso que eu vou te mostrar agora, essa aceleração gravitacional pode assumir valores diferentes. Como assim? Vou mostrar. Olha só. Nós já sabemos que uma pessoa que está na Terra, ela recebe uma força da Terra, nesse caso chamada de força-peso. E em qualquer corpo que tenha aceleração gravitacional vai acontecer a mesma coisa. Então eu tenho aqui a força-peso, e essa força puxa o corpo para o centro. Reação, né? A pessoa puxa a Terra, uma força lá no centro, né? Com a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Ação e reação. Beleza, nós já sabemos que isso aqui, na verdade, é a famosa massa-gravidade, né? Peso igual massa-gravidade. E eu posso escrever então o seguinte: nesse caso, a força que puxa ele para o centro é o peso, e ela é a própria força gravitacional. Entendendo que peso é massa-gravidade, e entendendo que, acabamos de falar, força gravitacional é constante gravitacional, massa é mão, minho, pela distância que separa os dois corpos ao quadrado. Nesse caso, o centro dos dois vai ser separado exatamente pelo quê? O centro a gente pode considerar o pé da pessoa, porque a diferença é muito pequena, né? Então o centro seria o próprio raio da Terra. Então tem aqui o centro, o raio dela, tá? Então a distância seria o próprio raio, né? A massa é mão, nesse caso, seria a massa da Terra. A massa é minho seria do nosso amiguinho, certo? Logo, eu vou cortar m com m e eu posso reescrever aqui essa relação e falar que a gravidade, a Terra mesmo, é igual a constante gravitacional, massa mão sobre a distância, que nesse caso é o raio, né, do corpo, ao quadrado. Top, né? Essa aqui seria a base do nosso cálculo, né, da aceleração gravitacional. Ah, Jabor, mas por exemplo, um satélite girando em volta, ele também tem uma gravidade? Ou não, ele está no vácuo, né? Ele não tem. Pelo amor de Deus, se você já ouviu em algum momento alguém dizer, onde tem um vácuo não tem gravidade e tal, pula fora, isso aí, lorota. Já viu por acaso, lá no supermercado, bife embrulhado a vácuo, flutuando? Nunca, né? Porque não, isso é conversa fiada. Esse negócio de estar no vácuo, na verdade, tira de você a resistência do ar, não a gravidade. A gravidade é uma força de campo, não depende de ar, não depende de nada. Pode sim ser presente em um local onde não tenha partículas. É normal, tá tudo bem, tá? Pensando dessa forma, se eu falar que eu tenho um satélite, esse satélite estiver girando em volta da Terra, ele vai receber aqui também uma gravidade, tá? Ela vai acompanhar uma força gravitacional. Se eu quiser colocar aqui, aqui para o centro, vou até ligar aqui o centro bonitinho, ó. Aqui eu tenho uma força gravitacional que puxa esse corpo, certo? Por isso que cada momento que ele tenta passar reto, ele muda a sua trajetória, né? Muda a direção, sentido, e aí ele vai fazendo a curva. Junto com uma força gravitacional, nesse caso, que seria a resultante, eu tenho uma aceleração gravitacional, também chamada apenas de G, gravidade. Eu coloquei ele para você, tá? Mas você prefere colocar G? Não prefiro. Estou dizendo para você que é possível, apenas isso. Se você ficar mais à vontade, você pode escrever o AG ou você pode escrever simplesmente G. O importante é você saber o que é isso, tá? A forma de representar pode ser sua, desde que você saiba ler as formas clássicas, né? E você escolhe o melhor caminho. Bom? Maravilha! Feito isso, eu tenho então que gravidade é igual a Gzão, m por r ao quadrado, mas o meu satélite tem uma distância diferente. Além da distância, que seria aqui, ó, o raio, né, da Terra, ele ainda se encontra uma distância maior aqui nesse caso, que é a altura que ele está do Sol, né, a altura que ele se encontra do chão. Então, a base matemática para ele é a mesma. O que muda? Muda a distância. Então, eu vou escrever que a gravidade, no caso do satélite aqui, né? Vou colocar a gravidade ou aceleração gravitacional do satélite. O satélite em órbita. Vai ficar Gzão, massa nesse caso da Terra, né? Está puxando ele, dividido por R mais H ao quadrado, que vai ser a distância que ele se encontra, nesse caso do centro, né? Então essa aqui seria a nossa aceleração gravitacional.
Pontos importantes que você tem que aprender e isso é inevitável. Primeiro, entenda, nós trabalhamos muito aqui na Terra com um tipo de satélite chamado de satélite geoestacionário. Tá, então tá aqui. Satélite geoestacionário. O que é um satélite geoestacionário, gente? Satélite geoestacionário é aquele satélite que ele vai estar sempre na mesma posição em relação à Terra. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu globo terrestre, eu sou da cidade de Bauru, então vamos dizer que Bauru está aqui, nesse ponto, certo? Logo, eu vou ter aqui que o satélite, que aqui está, ele vai se movimentar o tempo inteiro sobre, nesse caso, Bauru. Tá? Então, tá aqui o satélite, os espelhos dele, né? Captação de energia. Então, conforme ele gira em torno da Terra, ele gira do mesmo jeito que Bauru gira. Então, ele vai ficar o tempo inteiro na mesma altura. Então, a mesma altura que ele está, do começo ao fim, ele nunca vai parar o movimento dele. E ele vai se movimentar o seguinte: se Bauru vier para esse lado, ele também vai vir para esse lado, ó, sempre mantendo a mesma altura. Ele é um satélite, ó, o nome, geoestacionário. O que quer dizer isso, Jabur? Quer dizer que ele está estacionado em relação a uma posição geográfica. Ele está sempre da mesma maneira. Então, quer dizer, se Bauru está girando em relação à Terra, a partir de um eixo, e esse satélite também está girando em torno do mesmo eixo, dizemos que eles estão presos em um movimento, ou dois movimentos, né, circulares, em relação ao centro. Ou seja, movimentos circulares presos pelo mesmo eixo, ou associados pelo mesmo eixo, né? Quando pensamos dessa maneira, então, ó, a cidadezinha vai andar um certo tanto, enquanto o meu satélite geoestacionário vai dar uma distância maior. Se eu fosse comparar os ΔS, né, nesse caso, o ΔS que eu vou chamar de 1 ia ser menor que o ΔS aqui que eu vou chamar de ΔS2. Assim como eu também posso gerar a comparação das velocidades, né? E aqui eu tenho duas velocidades, é importante que seja dito. Eu tenho a velocidade desse ponto, que eu vou chamar de V1, que seria a velocidade de Bauru em relação à Terra, e do satélite, né? Que para poder percorrer uma distância maior ao mesmo tempo, sempre estar junto, tem que ser uma velocidade maior, nesse caso, né? Mas o que é igual? Ah, se eles são presos pelo mesmo eixo, significa que a velocidade angular de Bauru é igual à velocidade angular do satélite, que eu chamei de ômega 2. Se eu fizer aquele processo, né, 2πf, 2πf, né, cortar o 2πf, igual nós já fizemos lá em associação de movimentos circulares. Eu posso falar então que um satélite geoestacionário ele vai ter a mesma frequência do ponto em que ele está em referência. Isso não é muito frequência ao inverso do período, eu também posso falar que os períodos serão iguais. Então, os períodos serão iguais. Então, regras aí que você pode anotar sobre satélite geoestacionário. Satélite geoestacionário sempre tem a mesma frequência e o mesmo período de movimento do ponto de referência. Segundo, sempre se encontra na mesma altura. Agora uma coisa muito importante, gente. Eu falei a minha cidade só de referência, mas em geral, satélites geoestacionários, eles dão preferência para o local da Terra onde o movimento é mais redondinho, né? Mais circular, que é a linha do Equador. Então, em geral, nós falamos que esses movimentos ocorrem principalmente próximo da linha, próximos à linha do Equador. Essas são as regras para se ter um satélite geoestacionário. Então é importante que você entenda isso
também, ok? Então, galera, nessa parte da aula eu quis te mostrar exatamente as acelerações aí gravitacionais que são submetidas a um corpo que está na superfície e a um satélite que está a uma distância maior. Também quis mostrar para você a relação que nós chamamos de satélite geoestacionário, ok? Então, em outras aulas eu vou explicar mais detalhes, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, ok? Galera, espero que você tenha entendido e lembre-se que o Hulk esmaga e você esmaga no vestibular.